Olha, agora a gente vai com mais uma entrevista. A gente vai falar sobre o julgamento do STF que pode impactar na atualização do FGTS do trabalhador. Sobre este assunto eu vou conversar com o advogado Rodrigo Moreno. Doutor Rodrigo Moreno já está aqui com a gente. FGTS é um tema que é muito recorrente aqui no Parlamento Paulista. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor o que essa ação direta de inconstitucionalidade 5090, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o que seria? Por favor, doutor, seja bem-vindo. Jeremias, boa tarde, né, já. É um prazer falar com você e com os seus ouvintes, tá? É um prazer. Vamos lá. Você me ouve bem? Ouvimos perfeitamente. Muito obrigado. Essa ADIM, né, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, ela é uma ação, né, de relatoria do ministro Barroso, né, do Luiz Roberto Barroso. Ela está em foco hoje, né, não só no meio jurídico, mas sendo bastante divulgada pelos meios de comunicação, porque ela pode impactar de uma forma muito direta no índice de atualização, não apenas o índice de atualização das contas vinculadas de FGTS dos trabalhadores, como pode impedir que algumas discussões possam ser levantadas. Em que medida? Hoje em dia, como a gente sabe, o FGTS é um depósito, né, uma poupança obrigatória que é feita pelos empregadores. Ele faz esse depósito em nome dos seus funcionários, aí, dos trabalhadores. Então, o que acaba acontecendo é que o trabalhador tem uma conta particular, pessoal dele, que é tratada, gerida pela Caixa Econômica Federal. Então, o trabalhador tem essa conta que ele não pode mexer, ele só pode retirar em alguns casos específicos, e essa conta é gerida pelo poder público por meio da Caixa Econômica Federal. Então, nesse ponto, a gente percebe que a Caixa Econômica, o poder público, tem um dever de zelar pelo dinheiro que não é dele, né? O dinheiro, na verdade, é do trabalhador. Hoje, em que medida o julgamento dessa ADIM pode impactar? Hoje, a TR, nos termos da Lei 8.036 de 90 e da Lei 8.177 de 91, ela dispõe que as contas vinculadas de FGTS serão atualizadas por meio da TR, né? O índice oficial é a TR, e nessa ADIM justamente se discute isso, se a TR seria um índice que conferiria a devida recomposição da moeda aí dessas contas vinculadas. O que se busca da ADIM é extirpar justamente o artigo 13, uma parte do artigo 13 da Lei 8.036 e uma parte do artigo 17 da Lei 8.177. O primeiro trata de que as contas seguirão o tratamento das contas, da atualização das contas de poupança, e o segundo diz que a TR é o índice oficial. Então, nessa medida, o maior impacto que pode sofrer, porque aí o mais avisado pode pensar, legal, então ela vai recompor a moeda por um índice. Na ADIM, ela traz no seu bojo a indicação de que o INPC e o IPCA seriam índices mais conduzentes com a perda da moeda, com a perda efetiva da moeda. Então, vamos lá, então, legal. Então, agora está se buscando recompor ou utilizar um índice mais fidedigno com as perdas efetivamente percebidas pela inflação. Mas o grande fator, o grande receio, primeiro que o STF já deu indícios, por meio de outras ADIMs, de que a TR não seria o índice mais
adequado ao fim que se presta, que é justamente, Entendi. Que é justamente recompor as perdas inflacionárias. Agora, doutor, o que essa DIN ela vai julgar? Digamos que ela julgue que a TR, que é a taxa referencial, eu acho que não deve corrigir mais ou menos, basicamente, a inflação do ano, ou seja, o trabalhador poderia ter uma correção muito melhor, mas digamos que não vai ser a TR, vai ser outro índice. Como é que ficaria? O senhor acredita que pode ter uma correção pregressa ou valendo só daqui para frente? Porque daí os recursos seriam bem vultosos, né? Jeremias, você tocou justo no ponto fulcral aí da explanação. O ponto é justamente esse, porque a partir do momento que o STF defina que a TR não se presta ao fim de recompor a moeda, ele muda esse índice. Então, indicaria que o outro índice é mais adequado. Mas a gente precisa, e esse é o grande receio, que o STF venha a modular os efeitos da sua decisão. O que é isso? Ele pode, e já houve casos em que isso aconteceu, ele dizer que o índice mudou, é esse. Tá, o índice, agora INPC e IPCA, daqui para frente. Só que para daqui para trás, só vai se aplicar efetivamente a substituição e a recomposição de todas essas perdas que houve nesse período para aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores que já ingressaram com ações judiciais para discutir esse tema, e justamente essas perdas de recomposição de moeda. Então, a corrida contra o tempo, que está sendo encampada por muitos advogados, só para você ter ideia, essa DIN é de 2014. Quando se entrou, o Partido Solidariedade entrou com essa ação, propôs essa ação, já o ministro Barroso coloca na sua própria decisão, dizendo que só em 2014 já eram 50 mil ações discutindo a FGTS. Então, você imagina o impacto disso para as contas, para o erário, né? Então, em 2013, nessa DIN, se aponta, há um estudo de que só no ano de 2013 foram 27 bilhões de reais de perdas aí das contas dos trabalhadores. Então, a corrida a corrida contra o tempo é justamente essa, porque se imagina que o STF mantenha a coerência de outras decisões de afastar a TR, mas se tem um grande receio e uma grande... se tem uma grande expectativa de que aconteça justamente a modulação desses efeitos, o que traria um prejuízo para trabalhadores que, até a data desse julgamento, ainda não tenham ingressado com essas ações. Isso que eu queria entender, porque assim, tem muitas pessoas, a gente já viu reportagem falando, olha, você consegue corrigir o seu FGTS muito melhor do que a TR. Então, se você tiver X, seu dinheiro que está lá vai aumentar muito. Então, pelo que o senhor está trazendo, muita gente ingressou na justiça. Só que o que está acontecendo? Ninguém tem uma decisão de mérito ainda, ou tem? Não tem, Jeremias. Muito boa pergunta também, porque o ministro Barroso, já existia uma decisão de um ministro do STJ suspendendo as decisões, as ações que versassem sobre esse tema, e o ministro Barroso conferiu uma medida, concedeu a liminar na cautelar dessa DIN, determinando que todas as ações no país fossem suspensas, que trouxessem essa matéria. Então, Entendi. Hoje, não há decisões de mérito por conta dessa decisão dele. Agora, doutor, a depender da decisão do Supremo nesta ação direta de inconstitucionalidade, o que pode acontecer diferente para aquele que tem uma ação já correndo na justiça, embora os efeitos aí suspensos, como o senhor acabou de explicar, e aquele que não tem, né? Vamos supor que eu não tenho, meu colega aqui tem, do trabalho tem. E aí, dependendo dessa decisão, pode ser que quem já está com a ação ingressando tenha direito e eu não tenha, ou vai ser uma decisão para todos? É uma decisão, a gente vai ter um marco balizador, daqui para frente e daqui para trás. Daqui para frente vai se aplicar efetivamente para todas as pessoas essa nova aplicação
do índice de correção, ok. Daqui para trás vai ter justamente uma divisão, um divisor de águas. As pessoas que já entraram, esses efeitos, obviamente que o juiz de piso, o juiz de primeira instância, deverá analisar se a pessoa realmente faz jus a isso, se ela tinha aplicações no FGTS, tudo isso, e vai ter que fazer o ajuste no caso a caso. Mas essa decisão vai se aplicar, a gente vai ter que esperar ver em que termos será a decisão dessa DIN, mas o grande risco é justamente que apenas aquelas pessoas que já propuseram ação tenham direito a essa recomposição e aquelas pessoas que ainda não propuseram só possam sentir os efeitos dessa decisão daqui para frente, não no que já foi, do que já passou. Então, haveria sim, no meu entender, aí uma perda significativa de perda patrimonial, efetivamente dizendo, porque isso daí faz parte do patrimônio do trabalhador que está ali aplicado, né? Ele não tem a possibilidade de, hoje eu, você ou outras pessoas que cuidem do seu patrimônio, tenham aplicações, você pode escolher um fundo A, B ou C que seja mais vantajoso, mais alinhado com uma atitude ou uma posição mais austera, ou uma posição mais conservadora, ou uma posição mais arriscada. Em matéria de FGTS, o trabalhador fica à mercê da Caixa Econômica Federal e das leis que regem o FGTS. Então, por isso, é algo muito perigoso, muito arriscado e e leva uma responsabilidade muito grande ao poder público, que é de zelar efetivamente pelo patrimônio do trabalhador. Doutor Rodrigo Moreno Paz Barreto, advogado tributário, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Jeremias, eu agradeço imensamente, bom trabalho e tudo de bom aí para você e para todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Vamos voltar ao tema, porque essa questão da correção do índice do Fundo de Garantia do Trabalhador é extremamente importante.